ZYL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é terça-feira, 15 de junho de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Secretário de Infraestrutura apresenta programa de concessões rodoviárias no sul de Minas. Entre elas está a MG 455. Andradas registra mais 3 mortes pela Covid-19. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Em entrevista, medidas restritivas adotadas dividem opiniões e gerente da Casa Geraldo, Fábio Silva, fala sobre o assunto. Prefeitura de Poços de Caldas proíbe a entrada de ônibus e vans de turismo na cidade. Andradas vacina pessoas de 58 anos ou mais contra a Covid nesta quinta-feira. Santa Casa de Andradas recebe equipamentos para parto humanizado. Gás de cozinha está mais caro nas refinarias de todo o país. Vacinação contra a gripe tem sequência em Andradas para diversos públicos. Confiança da indústria aumenta pelo segundo mês consecutivo. Polícia Militar acaba com festa de aniversário em Águas da Prata. Câmara Municipal de Andradas realiza a 7ª sessão ordinária nesta terça-feira. Governo Federal irá prorrogar o auxílio emergencial por 3 meses. Momento agro, preços do algodão e da laranja caem, limão fica mais caro e safra de trigo será maior. Confira também a cotação do café. Confira também tudo o que rolou no mundo do esporte e a rodada do Brasileirão Série B será retomado nesta terça-feira. Assista o Jornal da Cidade pela internet, acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade desta terça-feira já está no ar. Destaque desta edição. Estamos no ar e começamos a edição de hoje falando sobre obras. O secretário estadual de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, se reuniu com prefeitos e deputados da região em Ouro Fino nesta segunda-feira para apresentar o programa de concessões rodoviárias do governo de Minas Gerais. O programa, com 465 quilômetros de extensão, contempla 9 rodovias que cotam a região, como as BRs 383 e a 459 e também a MGs 295 e a 459. A concessão pretende oferecer investimentos privados na malha viária estadual para melhorar a qualidade das vias, além da trafegabilidade e segurança dos usuários. A rodovia MG 455, que liga Andradas ao estado de São Paulo, e a BR 459 e a BR 146, que liga Andradas a Poços de Caldas, devem ser privatizadas até o final desse ano. Hoje de manhã nós fizemos a apresentação do que a gente chama aqui o lote da concessão das rodovias do sul de Minas. São quase 500 quilômetros que nós vamos conceder, incluindo a 455, incluindo a 290 e mais 7 rodovias, a 154, e mais 6 rodovias que vão ser incluídas nesse lote de concessão. O governo do estado está modelando e está estruturando 7 lotes de concessão ao todo, que vão totalizar 3.500 quilômetros de rodovias concedidas.
eu arriscaria dizer que talvez seja um dos principais programas estaduais de concessões rodoviárias atualmente em estruturação. E a boa notícia é que agora, no dia 18, nós lançamos a consulta e audiências públicas para esses lotes. O que significa isso? Nós submetemos a escrutínio e controle da população, das empresas interessadas, durante 45 dias, os editais, contratos, estudos econômico-financeiros, estudos técnicos. Isso é uma obrigação legal para que todos conheçam, critiquem, deem sugestões, juntamente com o lote do Triângulo Mineiro. Então, Sul de Minas e Triângulo são os 2 primeiros lotes que o governo está colocando aí, trazendo a público. Durante 45 dias nós vamos recolher todo e qualquer tipo de sugestão e em meados de setembro esse edital é publicado para uma concorrência internacional. O nosso objetivo é trazer empresas de grande quilate, grande capacidade de gestão. Para quê? Para gerir, investir e administrar essas 9 rodovias aqui, esses 500 quilômetros aqui no sul de Minas. A concessão para a iniciativa privada é por 30 anos e prevê investimentos de 1,6 bilhões de reais, com geração de mais de 30 mil empregos diretos e indiretos. Mais de 170 milhões de reais deverão ser arrecadados em impostos. No que consiste isso? Durante 30 anos o sul de Minas terá uma empresa contratada por meio de licitação, que ficará não só responsável por fazer toda a manutenção das rodovias. Então não vai haver mais esse risco de um dia eu tenho recurso, outro dia eu não tenho recurso, um dia eu tenho recurso, e esse sofrimento que a gente sabe que a população vive no dia a dia. Nós vamos equacionar esse problema. Além disso, essa empresa estará obrigada a fazer terceiras faixas, sinalizações, acostamentos onde não há, e ampliar a capacidade de corrigir curvas muito perigosas e fazer contornos em diversos locais e cidades, né? A empresa também fica obrigada a operar guinchos, SAMU, bases de apoio. Então, se um usuário eventualmente quebrar o seu carro, ele vai ter lá um número, vai ter inclusive um telefone à disposição que ele pode ligar e rapidamente a empresa concessionária chega e atende o usuário, né? Não fica parado no meio da pista, né? Ou a SAMU, se houver um problema, Deus me livre, um acidente, essa empresa vai estar disponível para fazer esse tipo de gestão. A gente estima reduzir em 25% pelo menos os acidentes. Hoje, são nessas rodovias que serão concedidas, nós estamos falando de uma média de 481 acidentes por ano. Nós pretendemos reduzir em 25% esse número, e isso vai gerar uma economia para os municípios da região da ordem de 40 milhões por ano. No que consiste essa economia? Redução de custos com saúde, redução com custos de perda de produtividade em função da interrupção do tráfego, e outros custos são normalmente gerados. Após o encontro em Ouro Fino, o secretário, juntamente com o deputado Dalmo Ribeiro, visitaram Andradas. Acompanhados pela prefeita Margot Pioli e pelo vereador Ricardo Felisberto, a comitiva esteve nas mediações da rodovia do Contorno, que está paralisada há anos. Eles também visitaram o Morro da Cava, local onde se inicia as obras da rodovia. No final da tarde, o secretário Fernando Marcato concedeu uma coletiva de imprensa e falou sobre o processo da privatização das rodovias e sobre as obras da rodovia do Contorno em Andradas. Hoje à tarde tivemos a honra de ser recebidos aqui pela prefeita Margot, pelo nosso deputado Dalmo, para tratar especificamente do contorno de Andradas, né? Esse contorno que é sonhado há muito tempo, e que também será desenvolvido por meio de uma parceria, né? Uma parceria aí com indústrias e empresas da região, que vai se utilizar de créditos tributários para investir em rodovias. Então, foi isso que nós viemos fazer aqui hoje, conversarmos com a prefeita no âmbito dessa parceria, com o deputado Dalmo, que foi quem articulou essa parceria, trouxe essa parceria para que o governo do estado pudesse participar e ajudar, e certamente também com os representantes das empresas. Notícias.
Bom, e a gente fala agora sobre vacinação. Nessa semana, Andradas segue com a imunização contra a gripe para diversos públicos. Até a próxima sexta-feira, a imunização acontece em 4 localidades da cidade. Pois é, Francisco, nessa terça-feira a vacinação acontece nos ESFs do Rio Negro, Mantiqueira, das 8 da manhã a 1 hora da tarde. Já no posto do Horto, a vacinação acontece durante todo o dia. Amanhã a vacinação acontece na assistência, no horário das 8 ao meio-dia. Na quinta e sexta-feira, a imunização acontece nos ESFs Rio Negro, Mantiqueira, das 8 a 1 hora da tarde. Já no posto do Horto Florestal, a vacinação acontece durante o dia todo. Serão vacinados nesta etapa idosos de 60 anos ou mais, profissionais de educação, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, também gestantes e puérperas, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. É isso aí. E atenção, para se vacinar é preciso levar um documento com foto e a carteirinha de vacinação. Previsão do tempo. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A terça-feira segue com temperaturas amenas em Andradas, devido à atuação de uma massa de ar frio. Os termômetros oscilam entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Cidades do sul de Minas registram geada ao amanhecer. Neste momento, os termômetros registram 18 graus. À tarde, a máxima é de 23. A umidade relativa do ar está avaliada em 70% e não há previsão de chuva. E o frio continua, mínima de 9 e máxima de 22 graus para esta quarta-feira. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, o frio persiste durante a madrugada, na parte da manhã e gradualmente as temperaturas sobem no período da tarde, mas não chega a fazer calor em grande parte do sudeste. Áreas de instabilidade no alto da atmosfera provocam chuva na região oeste de Minas Gerais. Nas demais áreas, o tempo firme predomina. A temperatura varia entre 9 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30 e 93%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preços do algodão e da laranja caem, limão fica mais caro e safra de trigo será maior. Os últimos dias foram marcados por poucos negócios no mercado do algodão. A demanda interna continua baixa, até porque a crise causada pela pandemia fora de controle reduz as vendas de roupas. Por isso, a indústria tem comprado menos. O resultado é um preço num patamar ainda alto, porém que recuou quase 20 centavos do fim de maio para cá e gira em torno de R$ 5,00 a libra-peso, informa o CPEA. O tombo só não é maior porque tem muito produtor mais focado no trabalho de campo que na venda, o que reduz a oferta. E também porque as exportações continuam num bom ritmo. Já o preço do limão Tahiti subiu com força. A alta de 14% nos últimos dias fez a caixa bater quase R$ 20,00 de média. Isso porque a oferta está cada vez menor, o que tem compensado a redução da demanda em algumas praças, causada pelo clima mais fresco. Aliás, a queda da temperatura também reduziu o consumo de laranja-pera, só que nesse caso não teve jeito. O preço da caixa recuou 4% para R$ 32,00. E a safra de trigo deve ser 11% maior neste ano e chegar a quase 7 milhões de toneladas, aponta a projeção da Conab. A tendência é de um aumento da área plantada, concentrada quase toda no sul do país, e que deve passar de 2,5 milhões de hectares. E também do rendimento na casa de 2,7 toneladas. Vale destacar, porém, que os trabalhos estão no começo, por isso, muita coisa pode mudar nas próximas semanas.
inclusive porque o tempo seco gera preocupação. No Paraná, o preço está em queda e a tonelada do trigo sai a cerca de R$ 1.600. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 790 em Andradas. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em alta nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,08, em alta de 0,23%. O euro também opera em alta, está sendo cotado nesse momento a R$ 6,16, em alta de 0,33%. Jornalismo Vinícola AM. O governo federal irá prorrogar o auxílio emergencial por 3 meses. A prorrogação do benefício foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou ao site Metrópolis que o governo federal irá prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses. Conforme as informações obtidas pela coluna do jornalista Igor Gadelha, a decisão foi tomada por ministros como Guedes, Luiz Eduardo Ramos e Onyx Lorenzoni durante reunião no Palácio do Planalto na semana passada. Os valores do benefício devem permanecer os mesmos das atuais parcelas, ou seja, variando entre R$ 150 a R$ 375. Em breve, a prorrogação deverá ser formalizada por meio da edição de uma medida provisória. A etapa atual do auxílio, que tem 4 parcelas, irá encerrar em julho. Desta forma, a nova rodada do benefício deve ser paga de agosto a outubro. Repórter Gabriele Junqueira. Sobrevoando as montanhas de Minas. Rádio Vinícola AM. 35 anos no ar. Jornal da Cidade. Entrevista. A pandemia trouxe diversos prejuízos não só na área da saúde, como também na área da economia. Comerciantes, associações comerciais e algumas classes discordam com opiniões das novas medidas restritivas que entraram em vigor nesta segunda-feira em 6 municípios da microrregião de Poços de Caldas. A principal mudança que acontece aos finais de semana, onde haverá um lockdown total. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o gerente da Casa Geraldo, Fábio Silva. Bom dia, Fábio. Bem-vindo à Rádio Vinícola. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Vinícola. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar falando aqui, defendendo o meu setor de restaurantes, lanchonetes, né, e pizzarias. A gente vem trazer uma reflexão para a população de que o que tem acontecido ultimamente, né, as medidas que têm acontecido ultimamente, elas não têm trazido resultados. A nossa intenção não é que não se combata o vírus, mas que se busque formas que sejam efetivas de combate ao vírus, né? Vamos dizer assim, como gestor de empresa, quando a gente está tomando alguma medida que ela não venha a ter resultado, se a gente não mudar essa medida, a gente quebra. E a gente vê que desde o início da pandemia, um certo setor, que são a área de alimentos e bebidas, o setor de academias, o setor de igrejas e o salão de beleza, ele vem sendo prejudicado. Houve uma abrangência desses setores para final de semana, uma coisa mais restritiva. Mas você imagina que se a gente fala em lockdown, em distanciamento de pessoas, você está restringindo o final de semana e acumulando durante a semana, enquanto deveria ser o aumento dos horários para as pessoas não poderem sair ao mesmo tempo dentro de casa. Então a gente vê que são medidas simplesmente para dar uma resposta à população de que algo está sendo feito, mas que a matemática, os números não dizem que estão tendo resultado. Se a gente pegar esse lockdown que teve em março, no dia 2 de março a gente tinha 1.612 casos em Andradas de Covid. No dia 16 de março,
a gente estava com 1.890 casos. Ou seja, nos 15 dias antes do lockdown, nós tivemos 275 casos de Covid no município. Se a gente pegar o dia 17 de março, né, que foi o dia que iniciou-se o lockdown, a gente estava com 1.914 casos. E 15 dias depois, a gente terminou a primeira fase do lockdown, porque ele foi estendido, com 2.189 casos, 275 casos. Ou seja, 15 dias antes, teve 278 casos. 15 dias depois, teve 275 casos. Diminuiu 3 casos, né, dos primeiros 15 dias sem lockdown para os 15 dias de lockdown. Segundo o site da Fiocruz, o período de incubação em média do coronavírus, né, é de 5 dias. Então não adianta falar que é com o tempo que vai dar resultado, que não foi esse o caso. Ou seja, né, as medidas estão sendo tomadas só em cima de um setor, né? Nos usaram como bodes expiatório, nos usaram aí como boi de piranha, e infelizmente a gente está pagando o pato aí dessa pandemia aí há meses, há anos, né? E sem contar que ela não está trazendo os resultados que a população espera. Nós estamos chegando aí a 110 mortes em Andradas. Se talvez parasse de fechar comércio, tirasse da cabeça que fechar comércio era a solução e começasse em pensar em alternativas que realmente combatam o coronavírus, talvez não teria esse tanto de mortes na cidade. Certo. Antes da gente falar dessas medidas, Fábio, nós estamos aí há quase 1 ano e meio, né, com essa pandemia. 15 meses. Isso. E o comércio sofreu com as restrições, que abre e fecha, Como que vocês têm lidado com isso? Eu não sou comerciante, mas eu imagino que é uma situação complicada, né? A gente vai se reinventando, né? Alguns comerciantes passaram por delivery, mas se você vê, a diferença é muito grande de preço, né? Que você vai vender uma pizza por R$30. Para mim mandá-la para sua casa, eu tenho que cobrar a embalagem, eu tenho que pagar a embalagem, eu tenho que pagar o motoqueiro, o combustível desse motoqueiro, a gasolina, o seguro de vida dele. Então, quer dizer, custa muito mais caro para mim mandar uma pizza para sua casa do que servir no estabelecimento, né? No nosso caso, Casa Geraldo, por exemplo, nós ficamos 4 meses e meio parado o ano passado. Ficamos do dia 15 de março até o dia 27 de julho. Ficamos mais uns 40 e poucos dias parados esse ano, né? Ou seja, durante a pandemia, nós passamos mais de 1/3 dela fechado. Conseguimos manter algum quadro de funcionário ativo, né? E o que acontece? Fomos restringidos no nosso horário de funcionamento, foi diminuído para períodos, para porcentagem de 30% a 50% a capacidade que a gente podia atender no restaurante, né? Então, alguns períodos 30%, outros 40%, dependendo da onda que estava. Foi nos proibido de trabalhar à noite, né? E agora nos proíbem de trabalhar de final de semana. Com todas essas restrições, será que é nós do comércio de alimentos e bebidas que somos os propagadores de coronavírus? Ou somos realmente o boi de piranha da coisa? Porque vamos dizer assim, que lá no meu estabelecimento e na maioria dos estabelecimentos que são honrados e honestos, né? Você tem medição de temperatura, você tem distanciamento entre as mesas, você tem álcool em gel na mesa, você tem protocolos que o cliente tem que seguir na mesa, né? Então seria, vamos dizer, existe um certo combate ao vírus naquele estabelecimento. Em casa, quando a pessoa não tem como ir nesse estabelecimento, ela migra para o loteamento, ela migra para festas particulares em casa, que são grandes propagadores de coronavírus, ela migra para outras cidades que não tem, talvez, um combate tão adequado igual a gente tem nos nossos comércios. E aí, por isso que esses números não abaixam, né? Porque a pessoa, né, vamos dizer assim, o lockdown só deu certo em alguns países da Europa, cuja população está acostumada a seguir certas regras. Seria muita hipocrisia para os nossos políticos acharem que eles vão fazer a população seguir regras que em 1 ano e meio não seguiram, a partir de agora. E o que acontece? Na Europa, você tem um aporte financeiro que a pessoa, vamos dizer assim, ela está parada, mas ela está recebendo em casa. E é um aporte que dá a condição dela ficar parada em casa. Não é R$250, R$300, R$500, que seja, né? Lá também há um aporte para o comerciante ficar parado, né? Por exemplo, na Inglaterra, eles pagam até o aluguel de algumas lojas que estão fechadas, dos comércios que estão fechados, não é de algumas não, dos comércios que estão fechados. Aqui no Brasil, simplesmente escolhem o setor de alimentos e bebidas,
durante algum período, academias, igrejas e salões de cabeleireiro, e fala assim, ó, você se vira aí. O comerciante, por exemplo, lá que tem uma lanchonete pequenininha lá, que tira o seu sustento daquela lanchonete, né, tira lá seu lucro lá de 2, 3 mil reais por mês para poder sobreviver com a família, ele não tem aporte nenhum. Certo, Fábio. Hoje em Andradas existe um comitê de crise que discute semanalmente as ações da pandemia e existe alguém que representa o comércio, né? Como que funciona isso? Eu vou falar minha visão, tá? Como comerciante, como funciona isso daí. O comitê de crise funciona da seguinte maneira, né? Opinião do Fábio. Lá existe um representante da Igreja Católica, existe um representante da Igreja Evangélica, um representante da Associação Comercial, e o resto são todas pessoas ligadas à saúde e à prefeitura. Como é que vai sair alguma coisa que a prefeitura não queira de lá? Então, vamos dizer assim, tem 7 pessoas que são ali do círculo da prefeitura e 2, 3 contras. Uma pessoa falando lá vai ter algum respaldo? Ele pode até ser ouvido, mas ele não vai ser acatado, né? Infelizmente, é a forma que acontece nos comitês hoje em Andradas. Se a gente pede alguma reunião com a prefeita, ela não aceita, vamos dizer assim, ela recebe 2, 3 pessoas dentro da reunião. E lá ela está com o advogado dela, está com o vice-prefeito, está com a secretária de saúde, está com a secretária da vigilância sanitária, está com o promotor. Como é que você ganha uma discussão embasado assim? E simplesmente a gente não tem, vamos dizer assim, um respaldo assim, olha, nem o IPTU nosso, dos nossos funcionários, né, de nossos amparados, não foi colocado. Não há um desconto. Então, simplesmente olha, se vira aí que, infelizmente, eu preciso tomar alguma atitude para mostrar para a população que algo está sendo feito e é o seu setor que eu escolhi para fechar. É assim que nós nos sentimos. Porque o que acontece? Eu tenho que vestir o seu sapato e andar com ele para mim poder saber o que você sente com ele. Agora, simplesmente, eles não veem o nosso caso. Tem medidas que saem quinta-feira, 6 horas da manhã, divulgadas no site da prefeitura, nas mídias da prefeitura, avisando que à noite você não pode receber clientes depois das 7 horas. Ou seja, não há nenhum planejamento. Nós vimos o secretário de saúde de Poços de Caldas, né, alguns meses atrás, falando que estava tudo tranquilo. E agora está desesperado. Nós vimos o Poder Público de Andradas liberando chácaras e reuniões familiares aqui há 1 mês e pouco atrás, e hoje restringindo tudo. Então, eu sinto que eles tocam o barco deles conforme o vento vai levando. Eles não têm um planejamento a longo prazo. Você acha que é preciso um estudo para fazer isso? Com certeza, né? Um estudo, né? Medidas, vamos dizer assim, mais restritivas, né? Talvez, mas o que acontece? Que não afete só um setor. O que a gente sente do setor de bares e bebidas? Que simplesmente o nosso setor foi escolhido para bode expiatório. Porque o que acontece? Para a prefeitura, é normal, para eles, vamos dizer assim, fechar um setor. É só os comerciantes daquele setor que vão estar reclamando. Por que eles não fazem um rodízio? Olha, essa semana é as lojas, essa semana é os comércios de bares e bebidas, a semana que vem é as indústrias, a outra semana é tal coisa, para poder combater o coronavírus. Porque daí eles teriam todos os comerciantes contra eles. Não teria só uma certa parcela do comércio. Porque quando a coisa não dói no bolso, a pessoa ela é alheia à dor dos outros comerciantes. Certo, Fábio, você citou aí a questão de recursos, né, de medidas. Teve alguma medida por parte da prefeitura que visa ajudar os pequenos comerciantes, como, por exemplo, em Poços teve o Poço Juro Zero, né, que dá esse respaldo aí para os pequenos comerciantes. Aqui em Andradas teve alguma medida? Que tenha chegado ao meu conhecimento, não. E o que acontece? Também o Poço Juro Zero, como outros programas de financiamento do governo, né, o que eles fazem? Hoje, 40%, segundo a Abrazel, dos comerciantes de bares e restaurantes e choperias, lanchonetes, pizzarias, eles estão com o nome negativado. Então, eles não têm direito a esse crédito, porque eles estão com o nome sujo, o CNPJ deles está sujo. Como é que eles vão fazer para pegar esse financiamento? Então, muitos já venderam carro, muitos já venderam casa, tudo naquele sonho empreendedor de que a coisa vai melhorar. E na hora que ele começa a caminhar um pouquinho de novo, vem uma nova medida restritiva.
Para combater o vírus? Não, para dar uma resposta à população. A gente sabe que jamais eu queria ver uma empresa grande da cidade fechada. Mas a gente sabe que tem empresas aí da cidade que tiveram mais de 10% do seu quadro de funcionários contaminados. E por que elas não podem ser tocadas ou participar de alguma forma dessas restrições? E nós temos que ficar aí 1/3 da pandemia fechados. Né? E os outros 2/3 sermos drasticamente prejudicados, né? Com horários limitados, não podendo trabalhar à noite, capacidade reduzida. Então, se todos nós temos uma certa parcela de culpa, que essa culpa seja dividida em todos. Certo. Fábio, muitas pessoas às vezes falam assim, mas são apenas 2 finais de semana, né? Como você disse, né? Eu só sei a dor que você passa quando eu calço o seu sapato, né? Exatamente. Qual o impacto que um lockdown como esse, que vai acontecer nesse final de semana e no outro, traz para o comércio de forma geral? Não só visando só o seu, mas de forma geral. Vamos lá. Primeiramente, né, é desmitificar essa história de 2 finais de semana. Isso aí é uma mentira, né? Que aconteceu já 2 vezes nesses lockdown anterior, que é que nem eu falei, a primeira vez a gente fechou no dia 15 de março e foi reabrir no dia 27 de julho. Tivemos a liberação a partir de junho, se eu não me engano, né, para abrir. Aí esperamos mais algumas situações, porque como a gente trabalha muito com gente de fora, provavelmente a gente seria culpado por trazer coronavírus para Andradas. Então, quando teve lá, se eu não me engano, acho 40 ou 50 casos, a gente resolveu reabrir de novo, né? Mas estaríamos, a maioria dos comerciantes, aí ficou mais de 2 meses fechado na primeira etapa. Esse ano agora, fecharam novamente, né? E com a mesma desculpa de 40 dias, de 14 dias, e ficamos mais 5 semanas fechados. Então não agora estão prometendo novamente 2 semanas e a gente sabe que pode prorrogar. E que realmente vai prorrogar, por quê? Porque não vai diminuir os casos. Porque esse tipo de medida aí de fechar 10, 15% do comércio e aglomerar todo ele durante a semana, né? Não adianta nada. Vamos dizer assim, uma loja de roupa, assim, que ela trabalha de segunda a sexta e sábado até o meio-dia, para ela pode ser um impacto menor. Agora, para a gente que trabalha só o sábado e domingo, o impacto é gigantesco. Simplesmente a nossa fonte de renda vem a zero. E eu tenho uma percepção que eu acho que o comércio, ele fatura mais aos finais de semana. Segundo a estimativa, é 42% durante a semana e 58% no final de semana. Mas isso daí varia muito de comércio para comércio, né? Tem comércio que só trabalha à noite, tem comércio que trabalha de dia e de noite, tem comércio como o meu que só trabalha no final de semana. Né? Então varia muito. Certo. Fábio, um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo apontou que 75 mil estabelecimentos comerciais fecharam as suas portas no Brasil no ano passado. Você acredita que esse abre e fecha contribuiu para isso? Com certeza, né? Primeiramente, o que acontece, né? A falta de planejamento do poder público, né? Que pelo menos dessa última vez eles deram uma semana para nós fecharmos, né? Faz com que o prejuízo seja maior ainda, porque nas outras vezes a gente foi fechado com as compras feitas. A maioria das coisas nossas são perecíveis, né? Então, tudo é perecível. Aí o que acontece? Você fecha aí durante 1 mês, 2 meses, na hora que você vai ver, está tudo estragado. E você tem que refazer as compras de novo. Sem contar folha de pagamento, impostos, né? Água, luz. Não para, a conta não para. O prato vazio, como a gente faz a conta, ele é muito alto. Certo. Fábio, fala pra gente como que concilia a saúde e a economia? É uma resposta que eu acho que o mundo quer saber, né? Mas eu, humildemente, eu vou dar minha versão, né? Como comerciante, né? Como gerente, e eu falo que gerente é resolvedor de problema, né? Porque a vida nossa é estar resolvendo pepino. Eu falo assim que na minha empresa, primeiramente, eu não erro 3, 4 vezes com a mesma forma. Então, por exemplo, se eu for ficar martelando na mesma medida, eu vou estar errando. Não deu resultado no passado, não vai dar resultado agora, né? E simplesmente fica como uma medida de mostrar que algo está sendo feito. Simplesmente isso daí. Então, primeiramente, a prefeitura tem muita gente competente, tem muita gente inteligente. Só tira essa parte de fechar comércio do lado e vai buscar uma alternativa para combater o vírus, né? Cada cidadão hoje é que nem técnico de futebol, cada um tem a sua
visão de como combater o vírus. Para o outro, não para si. Todo mundo tem a solução, né? Para o outro, né? É que nem você fecha o restaurante, mas a pessoa vai fazer festinha em casa. Vai para o loteamento. Vai para outra cidade. Nós temos essa dificuldade da nossa cidade ser fronteiriça. Então fechou Poços de Caldas, fechou de Bitura de Minas, fechou Santa Rita e outras cidades, né? Mas a pessoa está liberada para ir Pinhal, está liberada para ir para São João da Boa Vista, está liberada para Mojimirim, Mogi Guaçu, Mococa e por aí vai. Então, quer dizer, hoje o carro, ele diminui muitas distâncias, né? Então, a pessoa quiser sair, quiser ir num restaurante, quiser fazer compras, ele vai. Prova disso, né, a situação da venda de bebida alcoólica. Proibiu aqui em Andradas, os comerciantes do Jardim até postavam propaganda em Andradas que lá estava com promoção de cerveja. Não dá resultado, né? Então a gente tem que primeiro tirar aquilo que não deu resultado e começar a concentrar em medidas que dê resultado. Talvez mais fiscalização, tiveram 1 ano e meio e agora vem falar que não tem fiscal. Pô, peraí. É isso que eu ia te perguntar, você acha que falta mais fiscalização? E você citou aí questão de mais medidas. Que medidas seriam essas? Para mim, da Casa Geral, não falta não, porque vira e volta eles estão lá. Né? Então, você fala no contexto geral. No contexto geral, eles falam que falta fiscalização. Né? O que acontece? Né? Falta medidas que venham realmente a dar resultado. Né? É realmente investigar da onde que o vírus está saindo. Porque ali você vai ter que pegar e tomar uma providência local. Por exemplo, você não tem uma fiscalização em cima dos contaminados. Eu pego Covid e saio, vou para o supermercado, vou para todo lugar, passo para você, passo para outros. E quem que está me fiscalizando? Hoje em dia você consegue, por aplicativos aí, ver se a pessoa dela está em casa ou não. Dá uma ligadinha lá, ô fulano, Felipe, você está em casa? Tudo bem? Manda uma foto para mim aí. Né? Manda tua localização para mim aí. Se você não respondeu, não atendeu o telefone, manda um fiscal lá ver se você está lá. Porque é aí que se combate o vírus, na sua essência. Agora, combater de fechar comércio e aglomerar tudo no meio de semana, né? Ônibus de circular lotados aí, outras situações lotadas aí, que a gente vê aí andando pela cidade, e nós lá fechados pagando pato. Se esse sacrifício realmente fosse compensado em preservação de vidas, poxa, não estaria aqui dando minha cara a tapa, né? Mas a gente vê que está chegando aí a 110 mortes, quer dizer que esse sacrifício do nosso setor, que já está faltando comida na nossa mesa, né? Está faltando situações da gente honrar com os nossos compromissos, não está dando resultado. Então eu acho que é hora deles reverem isso daí, reverem essas medidas e realmente partir para medidas que dêem resultado. Quais são elas, Fábio? Que nem eu falei, cada um é técnico de futebol aqui agora, tem uma noção. Eu só simplesmente eu eliminaria aquelas que não deram resultado nenhum. Porque falar que 3 casos em 15 dias de lockdown é um resultado positivo, que o aumento das UTIs, que no dia 16 de março estava com 55 leitos ocupados, no dia 31 estava com 73, 55 no dia 16 e 73 no dia 31 de março. Né? Ou seja, não combateu. Isso daí são dados tirados da própria página da Prefeitura de Andradas e Poços. Certo, Fábio, para a gente encerrar, essas medidas, você acredita que também vão impactar na economia da cidade? A longo prazo, sim, com certeza, né? Vamos dizer assim que hoje todo comerciante aí, ele está, vamos dizer, pelo menos do meu setor, ele está com a água não é nem pescoço, né? Já está passando do nariz, está morrendo afogado. Então, a gente está partindo para uma situação que não há mais o que fazer. Não tem mais o que vender, não tem mais aonde pedir dinheiro. Né? Muitos comerciantes aqui de Andradas hoje estão vivendo essa realidade. Né? Então, a gente quer simplesmente uma igualdade, mas não é uma igualdade de falar assim, eu vou fechar sábado e domingo todos os comércios. Né? Muitos comércios não abrem de domingo, só os bares e restaurantes que abrem. Né? Tá colocando o supermercado junto com nós. Beleza, tudo bem. Né? Mas você imagina que se a pessoa não for comprar no supermercado daqui, ela vai comprar na onde? No supermercado de fora. Como é que os supermercados, eu me pergunto, eles vão se preparar em uma semana para atender 1.000, 2.000 pedidos de delivery? Eles vão ter maquininha de cartão de crédito? Eles vão ter funcionários para tirar esses pedidos? Eles vão ter funcionários para preparar esses pedidos? Eles vão ter entregadores para estar levando esse pedido? Então, quer dizer, eu tenho que pegar e vestir o sapato do dono do supermercado para me saber que não vai dar certo. Isso daí demoraria meses e meses de planejamento para você tomar uma medida dessa. Simplesmente o povo não vai comprar aqui, vai comprar em outras cidades do estado de São Paulo. Tem uma diferença de imposto de Minas para São Paulo.
vai afetar, vai aumentar o desemprego em Andradas, só isso. Certo, e a gente tem visto o desemprego aumentar, infelizmente. Fábio, para a gente encerrar, você acha que o comitê precisa, seria mais claro e objetivo, mostrar um estudo que comprova que as medidas que estão sendo tomadas realmente vão surgir efeito? Eu tive vereador que eu cobrei isso no dia no feriado que teve, né? Quais são os estudos, né, que realmente provam que o meu setor ele é o principal propagador de Covid, e até hoje eu estou esperando, né? Ou seja, eu acredito que esse estudo não exista, né? Se existir, então por que não deixa claro para a população, para a gente pelo menos saber que a gente está sendo mártir por algum motivo? Vale lembrar que eu lido com um pessoal que praticamente 99% é fora de Andradas, né? Eu tenho 44 colaboradores. Desses 44, apenas um foi testado positivo para Covid, na área que eu atuo, que é a área de turismo da Casa Geraldo. Tivemos alguns casos na vinícola, que prontamente corremos para atender, fechamos, fizemos exames em todos os funcionários, né? Mas na área que eu atuo, que é a área de turismo, a gente teve apenas um funcionário, que representa aí 0,5%. Enquanto empresas aí com 10, 15% do seu quadro passam ilesas. Mas qual que é essa diferença? O interesse não é combater o vírus? Não é o combate ao vírus que se toma medidas? Então, por que vai tomar medidas contra uma empresa que o único risco de trazer o vírus para Andradas é através dos seus colaboradores? Né? Porque se o pessoal de Andradas não frequenta tanto a Casa Geraldo, o risco meu de trazer o vírus para Andradas é através dos meus colaboradores. Se eles forem lá e pegar o CPF, o RG dos meus funcionários, vai ver que apenas um deles teve contágio. Então, eu acho que tem que ter medidas mais inteligentes aí e não tão abrangentes. Puna por CNPJ e não puna por setor. Fiscalize. Ó, se você tem limite para atender 180 pessoas, está atendendo 200, puna. Dê multa. Caça alvará. Agora, simplesmente abrange um setor e chuta a gente como se fosse cachorro morto. Certo, Fábio, a gente já está com o tempo estourado, mas eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu gostaria de frisar que a Rádio Vinícola ela é um dos poucos veículos na cidade que mantém essa imparcialidade de ouvir sempre os dois lados, né? A gente ouviu você hoje, eu já fiz o convite para o comitê também dar a opinião deles. Eu acho que isso é importante. Claro, a população que está em casa saber o que realmente está acontecendo e ela própria tirar a decisão, não ser manipulada. Com certeza. Né? Então, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui no Jornal da Cidade. Obrigado a vocês. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Tá certo, obrigado. No próximo bloco você vai conferir. Santa Casa de Andradas recebe equipamentos para parto humanizado. E tem ainda a Prefeitura de Poços de Caldas proíbe entrada de ônibus e vans de turismo na cidade. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em São João da Boa Vista faz 21 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 24. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h55. Vinícola! Vinícola! Ai, amiga, hoje eu não tô legal. A minha menstruação tá chegando e eu tô daquele jeito. Amiga, você ainda não toma o Fique Plena? Fique Plena? Sim, Fique Plena é um composto de ervas curativas que ajudam a tratar os efeitos da TPM. Cólicas, irritação, enjoos, prisão de ventre, dor de cabeça, enxaqueca, diarreias, insônia ou sono excessivo. Fique Plena reduz a queda de cabelo, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena. A venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. Que tal participar do futuro da nossa cidade? De 21 a 25 de junho, responda o questionário online e deixe a sua opinião para definir os rumos de Andradas para os próximos 4 anos. Você vai preencher os questionários por qualquer dispositivo digital e colaborar orientando os projetos, decisões e ações para a nossa cidade até 2025.
Acesse www.andradas.mg.gov.br e participe. Prefeitura Municipal de Andradas. 900 kHz. E atenção para este comunicado, eu vou falar para você da pomada negra, é isso mesmo, viu? Você que sofre com as dores do dia a dia, a pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil, que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato. Artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. E você que sofre com dores, inflamações nas articulações por conta da dengue, zika vírus ou chikungunya, a pomada negra resolve. Mas atenção, a verdadeira pomada negra só é vendida em farmácias, casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. 900 kHz. Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Vinícola! Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Fique Plena. Fique Plena é um excepcional composto com ervas com efeitos curativos que está mudando a vida de muitas mulheres Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, ressecamento, miomas, cisto no ovário e também inflamação na bexiga. Fique Plena também alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, também a ansiedade e irritação. Fique Plena previne e combate a queda dos cabelos, fortalece as unhas e melhora também a textura da pele. Está esperando o quê, hein? Corra até uma farmácia ou casa de produtos naturais e compre já o seu Fique Plena. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade e o município de Poços de Caldas irá proibir a entrada de vans e ônibus turísticos a partir dessa quarta-feira. O anúncio foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito da cidade, Sérgio Azevedo, do PSDB, e foi nesta segunda-feira. Pois é, de acordo com o prefeito, os veículos turísticos que forem flagrados em Poços poderão ser multados, além de serem escoltados pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal para fora do município. A nossa cidade recebeu muitos
muitos ônibus de turismo e vans de turismo. Então eles estão proibidos na cidade. A partir de quarta-feira, a nossa fiscalização vai estar intensamente na rua, vai parar ônibus que tiver na rua, vans, o que tiver, vai parar e ver onde é que está. Se for turista, vai ser convidado a voltar para casa e nós vamos escoltá-los até sair da cidade. Tá? Não vai ser permitida a entrada de ônibus e vans de turismo. Inclusive, eles vão ser multados. A Guarda Municipal e a Polícia Militar vai estar atuando aí nesse ponto. Precisamos da ajuda de todos vocês, porque não há como fiscalizar 180 mil pessoas, né? Nem precisaria nem de fiscalização. A partir do momento que a gente pede o que é para ser feito, todo mundo fazendo, cada um fazendo a sua parte, está tudo bem. Mas precisa ter fiscalização, muitos não estão obedecendo, então nós vamos intensificar. Nós vamos ter perto de 200 pessoas atuando na fiscalização na cidade, inclusive o drone. O drone vai estar ativo e peço aí a sua ajuda. Se tiver tendo alguma festinha perto de você, sabe onde está, até perto da sua casa mesmo, festa de aniversário, essas coisas, pode nos denunciar através do 153, que nós vamos imediatamente, nós temos pessoas disponíveis para ir verificar o que está acontecendo e já atuar. Tá? Então, você vai nos ajudar a estar fiscalizando algumas pessoas que teimam em fazer diferente. Há uma dúvida aí, reunião familiar não pode? Gente, vamos ter bom senso, né? É lógico, quem mora com você, pode, você mora com as pessoas, né? Então, essa coisa normal não tem problema nenhum. O que não pode é você trazer outras famílias e fazer uma festa, fazer um churrasco, fazer um aniversário. É isso que a gente pede que não faça. Ainda que é proibido, que não deve, né? Mas a gente tem que proibir porque alguns insistem em fazer, tá bom? Então eu peço aí a tua ajuda e a nossa fiscalização vai estar atenta para atuar imediatamente em quem desobedecer. Vamos em frente, juntos, para a gente vencer essa pandemia, gente. Jornal da Cidade. A Santa Casa de Andradas recebeu equipamentos para o parto humanizado. A diretora da Santa Casa, Pilar Stout, falou com o Jornal da Cidade e falou sobre as doações. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os radioouvintes no Jornal da Cidade. Para mim é um prazer e uma alegria imensa poder compartilhar com vocês esta doação que recebemos de Provida, Central do Dízimo. Foi uma solicitação que fizemos faz uns 3 anos atrás, porque tínhamos vários projetos a serem executados e queríamos procurar uma ajuda. Então, fomos contemplados e faz um mês ligaram para aqui para a Santa Casa, nos fizeram uma entrevista, apresentamos documentos legais, apresentamos documentos de contabilidade para eles auditar todo o nosso balanço, todas as nossas contas que estivessem com os requisitos para ser mesmo contemplados nesta doação de Provida, que graças a Deus deu tudo certo. Um dos projetos que tínhamos apresentado era parto humanizado, que como todos sabem tem sido o nosso sonho para poder ser um ponto de referência e poder nos apresentar também ante a Regional de Poço Alegre para a possibilidade de ter um recurso com a Rede Cegonha. Então, foi uma oportunidade muito valiosa para a Santa Casa sermos ouvidos para apresentar o parto humanizado. E fomos aprovados, e este final de semana foi a cerimônia em São Paulo, na Central da Provida, que para mim foi um orgulho imenso, uma honra representar junto com o provedor de São Sebastião de Paraíso, as 23 entidades que também foram contempladas em diferentes doações. Então, Felipe, para mim é um orgulho representar a nossa Santa Casa e representar também essas entidades que pela pandemia não se poderiam fazer todas presentes. Entre outros, ganhamos aparelho de ultrassom para obstetrícia, ganhamos cardiotoco, sonares, uma TV e home theater, uma hidromassagem para todas as mamás que vêm ter aqui os nenéns, que para a nossa Santa Casa será uma alegria imensa poder atendê-las. Estes equipamentos, que esses que te citei são os mais importantes, mas vem muitas coisas a mais para fisioterapia, para esse preparo
para as mães que estão próximas a ter o filho, e que melhor que seja um processo natural, com acompanhamento de minha equipe de enfermagem, pediatra, obstetra, que temos 24 horas presencial. E este é um avanço imenso para a nossa Santa Casa, porque vai representar uma receita a mais, se Deus permitir. E também, olha que lindo que em meio desta pandemia, em meio de tanta tristeza, tantas mortes, também podamos dar as bem-vindas a seres que vão nos representar em um futuro para fazer uma Andradas e um mundo melhor. Então, obrigada, Felipe. Eu espero logo poder já estar falando para vocês que chegaram todos os equipamentos e poder mostrar nossa nova estrutura. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. Em meio à pandemia, a Polícia Militar precisou ser acionada para averiguar uma festa clandestina realizada na semana passada em uma chácara na Fonte Platina, em Águas da Prata. De acordo com as informações do relatório policial, a equipe constatou a presença de aproximadamente 15 pessoas na varanda da residência, sendo que alguns casais dançavam, faziam churrasco. O imóvel é fechado por uma cerca, ficando visível a via pública. Pois é, Francisco. Os policiais conversaram com o responsável pela festa, que relatou que havia recebido alguns colegas e estariam comemorando o aniversário de sua amiga. Diante disso, o rapaz foi orientado e se prontificou a terminar com a festividade. Jornal da Cidade. Bom, a gente fala agora sobre fé. O locutor André Luiz está realizando o Caminho da Fé até a cidade de Aparecida. André relata para a gente como tem sido esse trajeto. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola. Estamos aqui novamente falando, do Caminho da Fé. Ontem fizemos um percurso, um dos dias mais complicados, mais sofridos, porque muito morro, realmente foi um dia assim, bastante puxado para todos nós. Chegamos todos cansados aqui na Luminosa, Subimos um pouco só da Serra da Luminosa, apenas 4 quilômetros até a pousada, e agora vamos sair, daqui da pousada. Temos cerca aí de 8,5 quilômetros, 9 quilômetros de serra, e serra brava, morro bravo para subir, e é um morro que muita gente sente realmente, mas aqui vale o sacrifício. Um visual maravilhoso, uma paisagem que compensa todo esse sacrifício, mas o importante mesmo é o propósito nosso. Vale a pena esse sacrifício danado, porque só de pensar que amanhã estaremos chegando em Aparecida para cumprir a nossa missão, já é emocionante. Então, um percurso maravilhoso, eu repito, só quem vive, quem passa por isso sabe. E para nós, novidade, primeira vez, esperamos que seja a primeira de muitas, mas muito maravilhoso realmente e compensador. É gratificante, muito gratificante. Cansativo, sim. A gente chega na pousada, toma um banho, janta e cai na cama, apaga de vez. Mas vale a pena, e então nós estamos saindo daqui agora, e o nosso destino hoje é Campos do Jordão, E amanhã de Campos do Jordão descemos até Aparecida. A gente volta amanhã trazendo então mais detalhes, falando ao vivo lá de Aparecida, se Deus quiser, e Nossa Senhora Aparecida também. Eu desejo a todos aí uma boa tarde e até amanhã. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. O índice de confiança do empresário industrial aumentou 3,2 pontos no mês de junho. É a segunda alta consecutiva. Aos 61,7 pontos, a confiança do setor atinge números próximos aos resultados levantados no segundo semestre de 2020. Confiança das micro e pequenas empresas cresce pelo segundo mês seguido em maio e chega a 93,5 pontos. É o maior nível desde dezembro do ano passado, quando o indicador alcançou 94,6 pontos. Na comparação com abril,
o aumento foi de 5,4 pontos. Medido pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Índice de Confiança de Micro e Pequenas Empresas agrega dados dos setores de comércio, serviços e indústria da transformação. O presidente do Sebrae, Carlos Melles, diz que em abril e maio houve crescimento de 11 pontos na confiança dos pequenos negócios. A recuperação do otimismo foi verificada principalmente no comércio e passou de 79,9 em abril para 90,5 em maio. Nos serviços, o aumento foi de 7,2 pontos e o indicador chegou a 86,9 pontos. E na indústria da transformação, a alta foi de 1,9 ponto para 97,7 pontos. Um dado que chamou a atenção foi a expectativa de geração de vagas de emprego na indústria nos próximos 3 meses. Na avaliação de Melles, o otimismo é explicado em parte pela flexibilização das medidas restritivas e o aumento da oferta de vacinas contra a Covid-19. O Dia das Mães, a manutenção do auxílio emergencial e programas que favoreceram os pequenos negócios foram outros fatores que contribuíram para a melhora da confiança das micro e pequenas empresas, diz Eichmeier. Jornalismo Vinícola AM. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 6 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, referente aos dias 12 e 13. Houve aumento no número de pacientes internados, são 3 pacientes na UTI e 10 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 379, mais 3 mortes foram registradas no município. E a cidade agora tem aí 109 óbitos. E o município tem ainda mais 2 óbitos em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem no momento 3.405 casos positivos confirmados e 3.057 pacientes considerados já recuperados. No próximo bloco, Andradas vacina pessoas de 58 anos ou mais contra a Covid nesta quinta-feira. E tem ainda gás de cozinha volta a subir em todas as refinarias do país. Em Ouro Fino, a mínima é de 10 e a máxima é de 24 graus. A gente traz esses destaques depois dos comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h13. Vinícola! Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para a Poços Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. Você já colocou a placa do CEP Rural na sua propriedade? O CEP Rural é a garantia para o morador da zona rural de um atendimento de forma rápida e eficiente pelas forças de segurança e emergência. Retire a sua identificação no setor de agricultura de Andradas, na Rua Coronel Eduardo Amaral 236 Centro, até o dia 31 de julho de 2021. Saiba mais no site www.andradas.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Andradas. Vinícola M.
Vamos falar de coisa boa, é isso mesmo, coisa boa é a gente falar para você do Fique Plena. Fique Plena é um excepcional composto de ervas com efeitos curativos que está mudando a vida de muitas mulheres Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, ressecamento, miomas, cisto no ovário, também inflamação na bexiga. Fique Plena alivia também os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, também a ansiedade e irritação. Fique Plena previne e combate a queda dos cabelos, fortalece as unhas e também melhora a textura da pele. Tá esperando o quê? Vá até uma farmácia, corra até uma farmácia ou casa de produtos naturais e compre já o seu Fique Plena. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Meus queridos, voltei para reforçar a mensagem. A gente precisa economizar água e energia para não faltar depois. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem muita diferença. Tome banhos mais curtos, não deixe a torneira ligada à toa e reduza o uso do ar-condicionado. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá, hoje a minha dica vai para as mulheres que sofrem com problemas no sistema reprodutivo. Chegou o Fique Plena, um composto de ervas com efeitos curativos. Fique Plena auxilia na prevenção e tratamento de miomas, cistos no ovário, sangramentos e inflamação na bexiga. Alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e secura vaginal. Fique Plena diminui a queda de cabelos, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena, à venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. Vinícola AM. Este comunicado é para você que sofre com a prisão de ventre e tudo que você come faz mal e a azia, a má digestão te perseguem. Então, olha, pare de sofrer e comece a tomar aí urgentemente o chá Acabe. O chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e também infecções intestinais. Chá Acabe ainda ajuda a controlar sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também a diabetes. Chá Acabe, o concentrado do chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Estamos falando do chá Acabe. Olha, é um composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas atenção, verdadeiro chá Acabe só é encontrado em farmácias, lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e a gente fala agora sobre vacinação. Nesta quinta-feira, dia 17 de junho, das 7 às 11 horas, Andradas irá aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas de 58 anos completos ou mais. A imunização acontece em frente ao Asilo São Vicente de Paulo em sistema drive-thru, ou seja, a pessoa não precisa sair do veículo. Para se vacinar, as pessoas deverão levar a carteira de vacinação, CPF e o cartão nacional do SUS. Mais informações ou dúvidas no telefone 3731-3313, das 7 da manhã a 1 hora da tarde, de segunda a sexta-feira. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. E teve mais aumento e o gás de cozinha sofreu mais um aumento. O preço médio do botijão sofreu reajuste de 5,9% nas distribuidoras, passando para R$ 3,40 por quilograma, o que representa um aumento médio de 19 centavos por quilo.
O gás de cozinha está mais caro nas refinarias do país. Desde essa segunda-feira, 14 de junho, a Petrobras está cobrando mais pelo gás liquefeito de petróleo, o GLP. O reajuste praticado pela estatal foi de 5,9%, o que significa um aumento médio de 19 centavos por quilo. O quilo do GLP agora custa nas refinarias R$ 3,40 e pelo botijão de 13 quilos, as distribuidoras então pagam R$ 44,20. Em nota, a Petrobras informou que, abre aspas, o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem risco de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras. Fecha aspas. Vale lembrar que os valores praticados nas refinarias são diferentes dos percebidos pelo consumidor final, já que são acrescidos tributos, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e revendedoras. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, em maio, o botijão de 13 quilos de gás de cozinha foi vendido ao preço médio de R$ 85,37 no país. O preço mínimo cobrado foi de R$ 64,99, mas teve consumidor que pagou R$ 125 pelo botijão. Para comparação, em maio de 2020, há um ano, portanto, o consumidor pagava, na média, R$ 69,54 pelo produto, também segundo dados da ANP. Milena Abreu. Notícias. A Câmara de Andradas realiza nesta terça-feira a 7ª sessão ordinária de 2021. A reunião vai abordar, entre outros projetos, o que estabelece as atividades de educação infantil e fundamental como atividades essenciais e outro ligado à Guarda Municipal. A reunião acontece às 19 horas e será transmitida ao vivo pelos canais da Câmara no YouTube e no Facebook. O balanço completo da sessão você acompanha no Jornal da Cidade, da edição da quinta-feira, aqui pela Rádio Vinícola. Esporte. Quatro jogos abrem nesta terça-feira a quarta rodada da segundona, inclusive com o líder Náutico em campo, em mais uma demonstração do bom momento do futebol do Nordeste, que ainda tem o Fortaleza em primeiro na Série A e fez um baita estrago na terceira fase da Copa do Brasil. 7 da noite no horário de Brasília, o time pernambucano em casa defende o 100% de aproveitamento contra o Vila Nova, que está invicto. No mesmo horário, o CSA, que está na zona de rebaixamento, recebe o Guarani em busca de uma reação. Os outros dois jogos desta terça começam às 9h30 da noite. Quarto colocado, o CRB visita o Goiás, que é o quinto, num confronto direto pelo G4. Enquanto Confiança e Brasil de Pelotas, que estão na parte de baixo da tabela, fazem um confronto direto contra o Z4. Na quarta-feira serão mais 4 partidas pela Série B. Destaque para Vasco e Avaí às 7 da noite. E para o duelo das 9h30 entre dois times bastante pressionados, Ponte Preta e Cruzeiro, que começaram mal a disputa e neste momento, apesar de ainda ser cedo, brigam para não cair. Antes, às 4 da tarde, tem Remo e Vitória. E às 6 se enfrentam Operário e Sampaio Corrêa. Na quinta-feira ainda tem Londrina e Botafogo, 7 da noite. Enquanto a partida entre o vice-líder Brusque e o Coritiba foi adiada porque o Coxa tem compromisso contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Amanhã, excepcionalmente, não haverá a edição do Jornal da Cidade devido a uma programação religiosa direto do Santuário de Tambaú. Mas você terá notícias na fanpage da Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela grande audiência de hoje, uma excelente terça-feira para você e eu te encontro na quinta-feira às 11 horas da manhã. Tchau!
Você ouviu Jornal da Cidade. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasioli Salles. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasioli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.